Você trouxe a Bíblia? Pode ser assim de papel, pode ser no smartphone. O tema hoje é: quem decide sou eu. Você já percebeu que nem sempre quem decide é você? Que nem sempre quem decide sou eu? Às vezes nós trabalhamos numa companhia e a companhia decide alguma coisa sobre a nossa vida. Nós temos que decidir sim ou não, mas a nossa decisão é baseada naquilo que a empresa falou sobre nós. Boas-vindas ao pastor Robson, sua esposa Karina e o filhão. Vocês vêm aqui à frente que eu quero mostrar vocês para a igreja. Eu já falei que há uma transferência e só queria mostrar para vocês a nova família pastoral que vai nos ajudar aqui. E dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Mas muito bem-vindos mesmo. Marinha, vou pedir para você vir aqui. Só dar um beijo aqui na Karina. E o pastor Henrique vem aqui para dar um abraço no pastor Robson. Isto aqui não é uma apresentação oficial, como foi feita a minha apresentação no dia 4 ou 5 de fevereiro de 2012. Porque na apresentação é bom a gente pregar, né? Mas em razão dos grandes acontecimentos que teremos no final do ano, queríamos mostrar vocês aqui para a igreja e dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. Tá bem? O Vivi, o Wellington, temos aí uma flor para entregar à esposa. Para a esposa, quando chega aqui, Robson, a gente dá flor. E para o marido, quando chega aqui, a gente dá a chave da igreja e um microfone. Estou me lembrando aqui de alguns acontecimentos da vida, das mudanças que ocorrem na nossa vida. E estou me lembrando que em cada mudança a mão de Deus nos conduziu e nos protegeu. Então, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Obrigado, amor. Quem decide sou eu. Quem decide é você. Um dia desses eu estava indo à livraria, papelaria, e também aproveitaria para passar no banco. E eu parei num lugar, estava caminhando, estava a pé, portanto, porque nós temos que atravessar um semáforo, e estava vermelho para o pedestre e verde para os carros que atravessavam ali. E eu parei, esperando o semáforo abrir. Daí a pouco chega uma pessoa, uma jovem senhora, correndo, parou do meu lado. E quando não vinha carro nenhum de lá, a moça saiu e atravessou, e eu, sem pensar, fui junto. E quando estava mais ou menos na metade, eu vi que vinha vindo o carro, e eu olhei para o semáforo e ele ainda estava vermelho para nós. Muitas vezes, jovens, nós tomamos decisões em razão do grupo, em razão da multidão. A força do grupo, ela é muito forte, e às vezes você é levado a tomar uma decisão com base nisso, mas nós precisamos tomar muito cuidado com o barulho da multidão, com a força do grupo. Há jovens que estão perdidos nas drogas e em outras desgraças desta vida aí por causa do grupo. Nem sempre a multidão tem razão. Há uma mentira num dito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. Foi a multidão quem gritou: crucifica-o, crucifica-o. Lembra-se disso? Mas o grupo, ele também pode ser bom. A força do grupo. E quando eu estou perto de pessoas felizes, saudáveis, descomplicadas, de boa índole, de bom caráter, o grupo então ajuda na minha caminhada. Relacionamentos confiáveis, respeitosos e recíprocos dão sustentação à nossa vida. E outra coisa, lealdade, honestidade, integridade, polidez, educação não fazem mal para ninguém. Eu tenho dito, e eu vou falar aqui talvez a primeira vez aqui de público e de púlpito, que quando nós estamos perto de pessoas do bem, é mais fácil ir para o céu. E quando estamos perto de pessoas do mal, não é tão fácil ir para o céu. Se aproxime de pessoas do bem.
Tenha o seu grupo do bem, porque o grupo fará bem para você, você fará bem para o grupo, porque você também é do bem. Nem sempre eu decido, nem sempre você decide. Alguns decidem por mim, decidem por nós. Por exemplo, eu não decidi em que família eu gostaria de nascer. E eu estou feliz com a família onde eu nasci, mas nem todas as pessoas estão felizes. Eu não escolhi a cidade ou o país onde eu gostaria de nascer. Eu não decidi. Eu não decidi se queria nascer no Brasil, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, Oceania. Eu não decidi. Eu também não decidi o tipo de alimentação ao qual eu me habituei. Porque eu vou formando hábitos desde antes do nascimento. Quase sempre, quem decide algumas coisas da nossa vida são os nossos pais. Às vezes é a sociedade. Nem sempre eu posso decidir onde estudar. Porque quando eu sou criança, os meus pais escolhem a escola para mim. Há aparentes escolhas também, que dá a impressão que quem escolhe sou eu, mas não sou eu quem escolhe. Vou dar uns poucos exemplos aqui. Que roupa eu vou usar hoje? Sou eu que escolho. Eu escolhi vir com essa roupa aqui. Eu mostro para minha namorada, que tal? Está bem para representar o ministério, o Senhor Jesus, a minha igreja? Está bem. Mas eu só posso escolher uma roupa que está lá no meu guarda-roupa. Eu não posso escolher uma que não está lá. Eu vou a um restaurante. Eu vou escolher o que eu vou comer. Só que eu vou escolher com base no cardápio que está escrito, no menu, que está escrito no papel. Há certas decisões que aparentemente são feitas por mim, mas elas são decisões relativas. Há algumas decisões que eu tomo, mas Deus me guia, Deus me dirige. Por exemplo, eu escolho amar. E é bom todo mundo saber que amar é uma escolha. Amar é uma escolha. Eu escolho quem eu vou amar. Por isso que há algumas pessoas que elas não deveriam estar numa igreja. Elas deveriam estar num manicômio. Porque elas têm a capacidade de escolher as pessoas que vão odiar. Isso é muito ruim. Escolha amar. E então você estará fazendo uma escolha, mas quem estará guiando a sua escolha será Deus. Eu posso escolher ser bondoso, generoso. Eu escolho ser bondoso, generoso, como eu posso escolher ser mau, grosseiro, munheca, indisponível sempre. Mas quem guia a minha escolha de ser bondoso é Deus. Há escolhas que você não consegue fazer de jeito nenhum. E uma delas, e talvez seja a principal, e esta é a mais democrática de todas as situações, ela se chama morte. Não é você quem escolhe. Você apenas passa por ela, e se Jesus não vier logo, e eu digo assim, nos próximos 50 anos, mais da metade dos que estamos aqui, nós vamos para o descanso. Mas Jesus vem antes, aleluia. Agora, tem uma coisa que quem escolhe sou eu. Uma única coisa. E a mais importante de todas. Por isso o tema, quem decide sou eu. Quem decide é você. Essa escolha, ela só pode ser feita por você e por ninguém mais. Ninguém pode escolher por você, não pode ser terceirizada, porque faz parte de uma decisão pessoal e intransferível. E a escolha é aceitar ou não a salvação. O pai não pode escolher pelo filho, a mãe não pode escolher pela filha, o avô não pode escolher pelo neto. Nós podemos ajudar, mas um dia, quando o nosso filho cresce, a nossa filha cresce, o nosso neto, a nossa neta, um dia eles terão que escolher. Quem escolhe sou eu. A decisão de ir para a eternidade, ela não é do colégio, ela não é da igreja, ela não é da comissão da igreja, ela não é da associação,
Ela não é da igreja mundial, ela é sua, é minha. Essa é a nossa decisão pessoal. E essa, eu diria, você não deve abrir mão. Você pode abrir mão de qualquer outra decisão. Por exemplo, eu poderia ter vindo com uma outra cor de terno. Não faria muita diferença, ou faria diferença nenhuma. Mas escolher ser salvo ou não faz diferença. Está com a Bíblia aí? No livro do Apocalipse, capítulo 3, 2 versos apenas, 20 e 21. Palavras do Senhor Jesus, a última igreja, a igreja dos últimos dias, a igreja que tem a missão de pregar as 3 últimas mensagens angélicas para que Jesus venha. Salvadão, vai anotando tudo aí. Eis que eu estou à porta e bato, diz o texto. Eu estou lendo Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor, isto é, aquele que ouvir e abrir, olha que coisa impressionante. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Se alguém ouvir a voz, quem decide? Esse alguém sou eu. Se você ouvir a minha voz, o Senhor Jesus está batendo, e Ele bate à porta de todo o coração, ou de todos os corações. E Ele diz assim: se alguém ouvir as batidas, sentir as batidas, ouvir, atender, quem decide dar atenção, isto é, ouvir, e abrir a porta, sou eu. Ninguém pode abrir a porta. Nós estamos acostumados com portas que têm maçanetas dos 2 lados, não é? Você vai entrar no seu quarto, tem uma maçaneta para entrar. Quando você acaba de entrar, você vai fechar o seu quarto, tem uma outra maçaneta do lado de dentro. Mas o coração, ele não tem maçaneta do lado de fora. A porta do coração só tem maçaneta do lado de dentro. Aquela pecinha que vira para abrir, não tem do lado de fora. Ninguém pode abrir a porta do seu coração, a não ser você. E o Senhor Jesus hoje, Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, o que é que vai acontecer? Entrarei. É simples assim, Wander. Bem-vindos. É simples assim, Momô. Bem-vindos. É simples assim, irmãos e irmãs, jovens, amados. É simples assim, internautas. Se alguém ouvir, sentir e abrir, entrarei. Eu cresci ouvindo um dueto. Eu tinha umas primas que cantavam. E me lembro de um dueto que elas faziam assim, que foi uma música que nós cantamos no louvor aqui. É antiga, demais. Entrada Jesus quer em teu coração. Um dia desses ainda eu vi o vídeo do pastor Fairaben e o pastor Joel cantando essa música. Entrada Jesus quer em teu coração. Por que não lhe abres? A pergunta, ela inclui uma ideia de que quem tem que abrir sou eu. Olha, o Espírito de Deus é poderosíssimo, irmãos. Deus é poderosíssimo. A Bíblia diz que é todo poderoso. Mas Deus não pode abrir a porta do seu coração, porque o Senhor Jesus falou: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir. E o Senhor Jesus não mente, Ele é a verdade. Aleluia.
Se eu abrir, Jesus promete tomar uma refeição comigo. Vocês já perceberam que a Bíblia está cheia dessa ideia de coisas para comer? Já perceberam isso ou não? Os que percebem isso são assim mais avantajados. Mas tem gente que percebe isso e se cuida mais do que eu. Há muitas histórias sobre comida, milagres sobre comida. E Jesus usou essa ideia, sabe por quê? Porque a hora de comer é uma hora sagrada. Eu aprendi isso com meu pai. E meu pai é um homem muito simples, mas ele dizia assim: na hora da comida não pode discutir assunto nenhum. E aí a gente perguntava, mas por que, pai? E ele falava, explicar por que eu não sei, mas eu sei que os anjos estão presentes. Aí a gente engolia aquela ideia, e hoje eu descubro que ele tinha razão total. E os entendidos, eles dizem que se nós comemos discutindo coisas que são ruins, a comida pode até fazer mal, ao invés de fazer bem. Aí o Senhor Jesus assim, eu vou comer com você. Porque comer com uma pessoa significa intimidade. Olha, é ruim comer com uma pessoa com quem você não tem intimidade. Mas é gostoso comer com quem é íntimo, não é? Lembro de uma viagem que a gente fez aí, não faz muito tempo. E chegava a hora de comer, a gente tinha que lembrar alguns, né, Nani? É hora de comer, porque alguns não gostam muito de comer, né? Jesus quer comer conosco, mas tem duas coisas aqui. Ele diz assim, aquele que abrir, eu vou cear com ele. Aí Jesus fala assim, e ele vai cear comigo. Jesus está batendo a porta do coração, não é porque Ele quer entrar e estragar a minha vida, não. Ele está batendo a porta do meu coração, porque Ele quer entrar na minha vida e me dar a felicidade completa. Todas as bênçãos, todas as graças, e isso inclui um dia eu poder cear com Ele. Está escrito na Bíblia, nós lemos agora. Quando é que nós vamos cear com Jesus? Quando ele fez a ceia aqui naquela quinta-feira à noite da Semana da Paixão, ele falou assim, eu não vou beber mais disso aqui até aquele dia que eu vou beber com vocês no reino do meu Pai. Aleluia. Na ceia das bodas do Cordeiro. Se alguém abrir, eu vou entrar nesse coração, eu vou me alimentar junto com essa pessoa, mas essa pessoa vai se alimentar junto comigo na casa do meu Pai. Na ceia das bodas do Cordeiro. Por isso a Bíblia diz, no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 19 e no verso 9, bem-aventurado e santo é aquele que é chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqui é mais do que feliz. É a felicidade completa, mais do que a felicidade desse mundo. É a felicidade do mundo de Deus, é a felicidade segundo a mente de Deus, segundo o coração de Deus. E ele diz assim, o vencedor, isto é, quem ouve e abre a porta do coração, segundo a palavra do Senhor Jesus, é um vencedor. E eu vou dizer uma coisa aqui, grave isso, escreva num cantinho do seu coração, da sua mente. Se você já abriu a porta do seu coração para Jesus, você é um vencedor, você é uma vencedora, pode dizer amém? Amém. Pode dizer aleluia, amém. E pode dizer louvado seja Deus. Vou repetir. Se você já abriu a porta do seu coração, você é um vencedor, uma vencedora. E Jesus assim, o vencedor, isso é aquele que abrir, ouvir e eu entrar, mais do que cear comigo, ele vai se sentar comigo no meu trono. Gente, isso aqui não é pouca coisa não. Há uns textos na Bíblia que eles não deveriam apenas ser decorados, eles deveriam fazer parte da nossa mente, do nosso conhecimento, do nosso aprofundamento, porque eles são demais. O Senhor Jesus está prometendo a você, que ao você abrir o coração, Ele não apenas vai comer junto com você, como você vai comer junto com Ele, e mais do que isso, você terá a oportunidade de sentar-se no trono com Ele, para reinar por quanto tempo? Toda a eternidade. Nesse mundo aqui, o reinado pode durar 50 anos, como durou o de Fidel Castro.
Mas um dia acaba. Mas no mundo de Deus não acaba, louvado seja Deus. Há duas expressões bíblicas que são definitivas e que revelam o resultado final da minha decisão. Uma delas está em Mateus no capítulo 25, é o verso 41, e ela diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu fico pensando nas frases tristes da Bíblia, porque a Bíblia não tem só frases alegres, felizes, tem frases tristes, como passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos, por exemplo, muito triste. Mas imaginem Deus chamar alguém de maldito, só isso já é uma desgraça. Mas aí o Senhor complementa, diz assim: malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Indica que estes não ouviram a voz e não abriram o coração. O resultado final de não ouvir a voz de Deus e, portanto, não abrir o coração, será receber a palavra horrível: maldito, fogo eterno, junto com o diabo e os anjos do diabo. Mas há uma outra expressão que também é definitiva, e está no mesmo capítulo, está no verso de número 34, diz assim: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Quem ouviu a voz e abriu a porta do lado de dentro, para que o Senhor Jesus entrasse na sua vida, será chamado de bendito do Pai, e vai entrar num reino que já está preparado para você e para mim, muito antes de nós nascermos, muito antes dos nossos bisavós nascerem, desde a fundação do mundo. E eu louvo a Deus por essa mensagem bonita. Gente, o plano da salvação é simples. É simples. Não é preciso nem entender de teologia, não é preciso entender de filosofia, não é preciso entender de física quântica, não precisa. O plano da salvação está ligado a uma coisa muito simples, mais simples do que muitos imaginam: ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do coração. O Senhor Jesus não diz que depois de ouvirmos a sua voz e abrirmos o coração, nós temos que fazer 1 milhão de penitências. Ele não diz. Ele diz: se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei, ele ceará comigo, e ao vencedor eu darei sentar-se comigo no meu trono. É simples ou não é? É simples. Talvez, pelo fato de ser tão simples, é que muitas pessoas não querem. Porque quando também é muito fácil, o ditado diz que o santo desconfia. Mas é simples. É mais simples do que as minhas palavras podem traduzir. O Senhor Jesus está falando comigo, através do seu Espírito. Ele está batendo a porta do meu coração. Eu não preciso entender das grandes ideias desse mundo aqui. Basta apenas que eu escute a sua voz. Basta apenas que eu abra o meu coração. O resto é tudo com Ele. Olha, é Ele quem entra, é Ele quem limpa a casa. Eu batizei agora sábado uma senhora. Ela se chama Nean. Eu estive fora um fim de semana, batizei lá em Recife. Essa senhora estava preparada para ser batizada já há 2 anos. Mãe de santo, dava passe em todo mundo. Toda vez que chegava na igreja para ser batizada, o demônio não deixava. Toda vez, 2 anos. E os irmãos já estavam querendo desistir. E quando eu cheguei lá, me contaram isso. E eu disse: irmãos, vocês não podem desistir. E aí, como que passando assim a situação para as minhas mãos, o pastor da igreja falou assim: o senhor tem coragem?
Eu disse: eu não tenho, mas o Senhor Jesus tem. Eles podem trazer a senhora, nós vamos batizá-la. Me arrumaram lá uma roupa de batismo. E eu entrei no batistério. E a irmã Nan desceu as escadas assim, e eu segurei a sua mão. E eu dizendo assim: tem mais um degrau, o último, agora já está no piso do batistério. Ela sorridente, feliz. Eu disse: é muito simples. Basta apenas deixar Jesus entrar no seu coração. E ela sussurrou no meu ouvido: será que o inimigo vai deixar eu me batizar? E eu disse: Jesus está no seu coração? Ele disse: está. Então fique calma, tranquila. A vitória já foi conquistada. E eu a batizei sem tropel, sem dificuldade. Saiu da água, sorriu, deu um testemunho bonito. Basta apenas abrir a porta do coração, porque o restante tudo é o Senhor Jesus quem faz, não sou eu. A Bíblia diz que Deus vai completar a obra da salvação que começou em mim, e isso Ele fará até o dia da volta de Jesus. Filipenses 1:6. Eu só tenho que abrir a porta do meu coração, e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não escute a palavra maldito para o fogo eterno, mas escute a expressão bendito de meu Pai. 1 João 5, 11 e 12, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pastor, o senhor poderia exemplificar o que o senhor está dizendo? Posso. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregava, Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, é a aceitação, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na cadeia de Filipos, varões e irmãos, o que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. E eu estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do coração. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta do coração, ele entrará. Terá intimidade conosco, é o símbolo da refeição, intimidade. Nós teremos uma refeição com Ele na eternidade, é o símbolo da intimidade eterna. Nos tornaremos reis, governantes com Ele. Agora, a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7. Hoje, as palavras de Josué, elas continuam ecoando aqui no meu ouvido, na minha mente, no meu coração. E Josué falou assim, 24:15 do seu livro: escolhei hoje a quem servireis. Escolha hoje, agora. Gente, nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós. Pelos próprios méritos, nós não merecemos a salvação. Hoje o Senhor Jesus está dizendo assim: eu quero entrar no teu coração, meu filho. Eu quero entrar no teu coração, minha filha. Se você ouvir a voz e abrir, eu vou entrar. E deixa o resto comigo. O resto eu faço. Só deixa eu entrar. Eu cuido de você. Eu completo a salvação em você. Quem decide? Você não pode decidir 1 milhão de coisas desta vida, mas essa você pode. Decidir abrir a porta do seu coração. Agora, por vezes, eu sou muito orgulhoso para fazer isso, sabe? Eu sei tudo. Eu faço tudo. E eu sei até me salvar, às vezes. Tem que deixar o orgulho de lado.
Gente, nós precisamos ser uma igreja viva, um povo diferente. Só é possível ser uma igreja viva, um povo diferente, se nós abrirmos a porta do coração e deixarmos Jesus entrar. É Ele quem nos torna vivos, é Ele quem nos torna diferentes. Quem tem o Filho tem vida, e não é vida de 120 anos, é vida eterna. Quem tem o Filho tem tudo. Eu estou à porta e bato. Sábado que vem nós vamos ter o batismo aqui da Lígia. Não é, Lígia? Está lá, quase levanta a mão aí, querida, quase nos últimos bancos lá. Ela decidiu abrir a porta do coração. Deixa eu perguntar aqui. Você não acha que deveria deixar o Senhor Jesus entrar na sua vida e conduzir a sua vida? Pastor, mas eu sou ancião da igreja já há 20 anos. Isso aí não significa nada. Eu sou pastor já há quase 35 anos, que é o meu caso. Também não significa nada. Se Jesus não estiver no meu coração, eu é que vou tomar as decisões, e quase sempre ou sempre vou tomar as decisões erradas. Agora, se Jesus estiver no meu coração, eu não vou tomar as decisões erradas. Nós precisamos de transformação, amados. Nós precisamos ser transformados. Olha, não dá para continuarmos vivendo segundo os modelos que nós temos nesse mundo aqui. Um mundo de mentira, de vaidade, de orgulho, de corrupção. Não dá. Nós temos que ser transformados, a nossa mente tem que ser renovada. E isso só é possível quando nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos Jesus conduzir a nossa vida. É com você agora. E eu já decidi abrir o meu coração. Por isso que às vezes você pensa assim: mas o pastor só fala da eternidade, só fala das coisas do céu, só fala essas coisas. Só falo isso porque eu só sei falar isso. O Jesus que está em mim, Ele só me manda falar isso. Ele não me manda falar outras coisas. Eu vou desafiar você. Esqueça que você é membro antigo ou membro novo. Mas se você acha que Jesus ainda não é o dono do seu coração, é hora de você se levantar e silenciosamente falar para o Senhor assim: Senhor, pode ser o dono do meu coração, estou abrindo a porta, entra. Eu quero que o Senhor tome a ceia comigo, porque também eu quero tomar a ceia com o Senhor. Quer fazer isso? É com você. A vida não é apenas atravessar um semáforo quando indica vermelho. É muito mais do que isso. Mas toda a vida, ela se resume num abrir do coração ao Senhor Jesus. Porque se você abre, você vai se sentar com Ele no trono. Mas se você não abre, você vai ser destruído naquele fogo que não foi preparado para você e para nenhum ser humano. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Você está aí olhando? Vem aqui pertinho, eu quero falar com você também. Só existe um segredo para a salvação. Não existem dois, só um. E o segredo está aqui no Apocalipse 3:20. Jesus bate a porta. Se você ouvir e abrir,
ele entra. E onde Jesus está, há vida. Onde Jesus está, há vitórias. Agora eu posso orar. Porque o Jesus que venceu o inimigo lá no deserto, o Jesus que venceu o inimigo lá no Getsemane, o Jesus que venceu o inimigo lá na cruz, o Jesus que venceu o inimigo na sepultura, eu posso afirmar aqui com toda tranquilidade, ele já venceu também o inimigo no seu coração e no meu coração. Nós estamos nos encaminhando para os últimos dias da história desse mundo aqui. Em breve tudo aqui estará terminado, muito mais rápido do que você imagina. Só existe uma pessoa que sabe o caminho para chegar à eternidade. E essa pessoa é Jesus. Porque ele veio de lá e foi para lá. E de lá ele virá para nos buscar e nos levar. Pai do céu, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe a porta do nosso coração se abrindo, Senhor, de par em par. O Senhor Jesus pode fazer morada em nós. Pai, se existe alguma coisa que precisa ser mudada na nossa vida, nós damos autorização para o Senhor Jesus entrar e mudar. Uma coisa nós não queremos: ficar do lado de fora quando Jesus regressar. Por isso, nós não queremos deixá-lo do lado de fora do nosso coração agora. Pelo contrário, nós queremos que ele seja o dono do nosso coração. Ajuda-nos a tomar as decisões certas, de amar, de ser bondosos, a decisão de colocar o reino em primeiro lugar, a decisão de cuidar das pessoas, a decisão de sermos uma influência. Pai do céu, muito obrigado, porque em Jesus Cristo a nossa salvação está mais que garantida. Abençoa o teu povo e dá-nos um restante sábado feliz. É a nossa prece, agradecidos em Cristo. Amém.